Esse é o caso mais triste que a gente tá cobrindo nesses últimos dias, né, mano? Não tenho o que falar. Nessas últimas semanas, o caso que mais deu repercussão e também é o caso mais triste aí que eu tô vendo aqui de um youtuber que foi revelado pra nós aí todo o acontecido, foi uma situação assim muito deplorável. De todos esses anos, eu acho que eu não me recordo, sério mesmo, rapaziada, não me recordo de ter visto uma youtuber muito grande como é a Vitória Moneyblocks fazer um pedido de ajuda como esse, onde ela revelava que seu inimigo convivia junto com você, que é basicamente isso, né? O seu próprio pai. Tenho certeza que não foi nada fácil dela gravar esse vídeo, né? Porque vocês viram, né, rapaziada? Fazia muito tempo que ela não tava postando nada do seu canal. E não era a primeira vez, teve várias outras vezes que as pessoas sempre questionavam por que ela sumia do nada. E as explicações estão aí. A Vitória Moneyblocks fez um vídeo expondo seu próprio pai, alegando várias situações que inclui ela e também a sua própria mãe. Tem uma das notícias recentes que acabou saindo, foi dela falando, né, que elas eram obrigadas a gravar, cara. Até quando ela não queria, ela meio que era obrigada. Vai gravar sim, porque querendo ou não, tava dando lucro, tava dando dinheiro. Pelo visto, era mais isso que importava pra ele, o lucro e o dinheiro, e não a saúde da sua filha. Bom, algumas coisas aconteceram, a Vitória Moneyblocks acabou se pronunciando e direto a gente vê algumas coisas saindo, as pessoas comentando. Ela também fica repostando algumas situações ali nos seus stories do Instagram. Uma das mais recentes aí, rapaziada, foi da própria entrevista que ele deu, onde ele aparece desesperado, chorando, fazendo todo aquele malabarismo a seu favor, dando a entender que ele é o inocente da história, mas tem um momento que até ele mesmo admite que ele não vai invalidar o discurso dela, tá ligado? Então como que é? É meio que uma afirmação indireta? Porque se ele tá dizendo que não vai validar o discurso da Vitória Moneyblocks, ele tá querendo dizer o quê? Tá querendo falar. E tudo que ela falou está certo. Ela não mentiu em nada. Então eu acho que a situação pra ele fica pior ainda. As declarações do vídeo da minha filha, além de ser extremamente terríveis, eu ouvi, extremamente terríveis. Eu não quero desfazer, eu quero que o que eu peço, eu não vou colocar em dúvida em nada o depoimento da minha filha. O responsável pelo depoimento da minha filha tem que colocar, mas a minha filha não. Eu peço aqui diante das autoridades, peço que a mãe da minha filha abra a porta e abra a concessão para que a rede de apoio que já foi solicitada adentre a casa e verifique a situação da minha filha. Eu vou colocar a entrevista toda porque eu já vi que alguns canais já fizeram isso, mas só resumindo pra vocês, o Jorge, que é o pai da Vitória, acabou dando essa entrevista e você percebe a oratória dele, ele fala muito bem, ele é um cara que foi concursado na cidade, ele diz também que já prestou serviços a alguns lugares, né, alguns setores públicos, como por exemplo o próprio Conselho Tutelar. Então é por isso, né, aquela grande acusação que ela faz, dizendo que até as autoridades ali da cidade estão ao lado dele. Então, resumindo, ele cita alguns pontos ali, né, ele defende que ele não se aproxima dela há mais de 6 anos, disse também, né, que aqueles alertas que ela estava recebendo era mentira, ele não estava se aproximando dela, não estava descumprindo lá as medidas protetivas e acusa a filha dele, possivelmente a própria mãe, de estarem mentindo e distorcendo todos os fatos. Tenta se posicionar como se ele fosse a vítima da situação, dizendo que ele está sendo injustiçado. Pergunto ao senhor, o senhor teve alguma informação privilegiada dos órgãos de defesa da criança e do adolescente aqui da cidade de Tianguá? Não, de maneira alguma. De maneira alguma aconteceu esse fato, né? Eu fui concursado na cidade de Tianguá no período do ano de 17 até o ano de 2021, né? Nós fomos direcionados como motorista para a Secretaria de Assistência Social da cidade, né? E de vez em quando nós éramos vinculados a certos equipamentos da cidade, aqui da nossa região. Muitas vezes a gente operava no CRAS, no CREAS, no CRAM, e algumas vezes a gente prestava serviços em auxílio ao Conselho Tutelar. O senhor está de tornozeleira eletrônica. Em algum momento o senhor se aproximou da sua filha, o senhor estando de tornozeleira eletrônica? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Sempre reafirmo, diante das autoridades constituídas, jurídicas, protetivas aqui da cidade, sempre reitero o meu compromisso com a lei e compromisso com as decisões judiciais. Se o juiz decidiu, não se aproxime da residência da sua filha, eu estritamente cumpri com isso. Cumpri.
A fala dele é muito emocional, né? Em vários momentos ele começa a chorar, gagueja bastante, dá pra você ver também que ele tá um pouco nervoso ali, uma caneta na mão, sempre gesticulando, mexendo ela. E cara, assim, rapaziada, quem estuda e tá fazendo apresentações na escola, alguns professores, né, eu acho que nem todos, mas alguns professores dão algumas dicas quando você fica um pouco nervoso ao fazer uma apresentação. No meu caso, minha professora falava, mano, se você tem, assim, um jeito de sempre ficar se mexendo e tal, você fica muito inquieto, faz o seguinte, pega uma caneta, segura uma caneta, que a caneta acaba te ajudando, toda a sua atenção passa pra caneta, tá ligado? Eu tô vendo aqui que ele tá usando aqui essa tática. Mas enfim, esse foi alguns pontos que ele acabou ali dizendo ao seu favor, né? Na minha opinião, você tem que ser muito bobinho e cair nessa. Como eu falei pra vocês no começo, ele tem muita lábia, então ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e o que ele tá falando. É uma situação muito delicada, você não pode validar de maneira nenhuma um discurso como aquele da filha dele, velho. E também o que a mãe dela também tem a falar, né? A gente não ouviu o outro lado ainda, só tem o vídeo da Vitória Mulherblox. Estamos vendo um cara como, por exemplo, o próprio Felca ou a Globo ali pelo Fantástico, dá esse devido palco a elas. Porque assim, tudo bem você comentar do caso, mas eu quero ver alguém ir lá pessoalmente pra ouvir ela de novo, tá ligado? Isso aqui eu não vi. Já entrando nesse assunto, né, muita gente aí acabou me marcando nos comentários na época quando saiu esse caso, mas eu não sou ninguém, rapaziada. A pessoa grande mesmo aqui seria o próprio Felca. Vários canais grandes já falaram, o próprio Gianluca ali, o Smail, são canais gigantescos que falaram desse caso. Só que assim, se tem uma pessoa que você sabe muito bem aqui no Brasil, que mesmo das suas idas e vindas de pessoas que gostem dele ou não, sabe que esse cara é muito influente, é o Felca, mano. Aqui não tem como negar, rapaziada. Na justiça, principalmente, o Felca é um dos maiores, ou se não, acho que o maior influenciador que mais tá próximo da própria justiça em si. Só vocês verem, ele conseguiu criar uma lei com o nome dele, cara. Óbvio que não é o nome dele de fato, né, mas a lei foi, sim, feita por causa dele, por causa do vídeo que ele fez contra o Ítalo Santos, que inclusive o próprio Ítalo Santos ainda se encontra preso. Então, só pra vocês verem o poder que esse cara tem, mano. Então, assim, goste você ou não, o Felca falar e comentar a respeito do caso da Vitória Mulherblox vai ser um gás muito maior do que qualquer outra pessoa comentando. Não tem como negar. Quem sabe se ele comentar, outras emissoras de TV gigantesca aqui do país também vão se movimentar. Como, por exemplo, né, muita gente tava pedindo aqui pra ela também conseguir contato com o Fantástico, né? Tão marcando lá a conta oficial do Fantástico direto. Então, o Felca comentando vai aumentar ainda mais, né? Tipo, o Felca ele tem um alcance gigantesco e ele também tem muito contatos agora com essas emissoras. Como, por exemplo, com o próprio Fantástico, com a própria Rede Globo. Ele trabalha pra ela agora, tem um contrato com a Globo. E fica até o questionamento, será que o Felca, ele vai defender a Vitória Mulherblox, vai falar alguma coisa? Porque é até meio estranho ele não comentar nada, sabe, cara? Porque assim, rapaziada, eu acho que em um caso como esse, o Felca, ele deveria ter comentado qualquer coisa, tá ligado? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa, não é possível. Ou se ele já entra em contato com a guria no privado, falando que ele tá preparando alguma coisa junto com a emissora, não sei. Porque a gente tava vendo aqui, né, que tipo, a Vitória Mulherblox seguia poucas pessoas no Instagram, mas ela passou a seguir o próprio Felca. Claro, isso daqui é óbvio que deve ser um pedido, um apelo, porque ela também já pediu publicamente pra ele comentar a respeito, né? Eu tava vendo aqui na sua conta do Instagram, ela marcando ele, comentando também. Mesma coisa se aplica ali também à Rede Globo com o Fantástico, onde eles criaram ali, né, um mutirão pra fazer também isso aqui chegar até eles e eles falarem do caso. Por nessa parada de chegar até eles não existe mais, porque esse aqui já sabe, mano. Tanto o Felca como também a Globo já sabem desse caso. Eles só não falaram ainda porque eles não quiseram. Inclusive, eles tiveram a semana toda pra preparar o material, pra comentar e falar do caso, pelo menos para dar um pouco mais de visibilidade, assim, em televisão, né? Porque, tipo, isso aqui tá um pouco mais na internet. Depois que passar pra TV, eu acho que vai ganhar uma repercussão ainda maior. Eles tiveram a semana toda, eles ficaram sabendo desse caso. Porque, tipo, não tem nem 2, 3 dias, né, que o fisiculturista aí, que bastante famoso, acabou falecendo, eles já fizeram uma matéria pra comentar a respeito do assunto. Então, o caso da Vitória Mulherblox, que é um pouquinho mais antigo, né, faz mais de uma semana, seria um caso que eles poderiam ter comentado há muito mais tempo. Mas eles não falaram e não fizeram absolutamente nada até agora. No caso do Felca, eu não sei se tem a ver com o contrato com a própria Globo, por isso que ela tá falando pra eles não comentar ainda. Está querendo mais atualizações, mais investigações também. Eu não sei o que é que eles estão esperando pra fazer uma matéria a respeito dela. E do Felca, eu não sei, né? Eu espero que ele defenda a menina, fale a respeito desse caso, porque sinceramente, rapaziada, não é um caso assim que dá pra você simplesmente ignorar, principalmente quando você é o tipo de pessoa que já expôs algumas paradas podres aqui na internet. E todo mundo sabe que você tem uma reputação muito grande, cara. E quando você expõe, cara, muita gente aqui vai te ouvir. Então seria muito legal se o Felca, ele fizesse um vídeo falando a respeito da Vitória Mulherblox. Bom, como a gente tá vendo, não é um caso que vai se encerrar do dia pra noite. Muita coisa tá acontecendo, muita investigação também. Então a gente ainda fica na esperança, né, que, sei lá, mano, algumas emissoras grandes acabem falando, entrevistem ela, entrevistem a mãe dela também. Não só o pai, né, como é o que acabou acontecendo. E que o Felca também faça um vídeo, comente a respeito desse assunto, porque é um assunto que precisa sim ser comentado e que mais pessoas fiquem sabendo a respeito disso. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que vocês acham, vocês também querem
querem que o Felca comente, vocês também querem que esse caso chegue a outras emissoras grandes que tem aqui no país. Porque assim, quanto mais pessoas comentarem, mais pessoas grandes e influentes comentarem, melhor vai ser. Mais repercussão vai ganhar e mais gente vai acabar ouvindo a Vitória é sua mãe. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.